No vídeo anterior, eu terminei falando que todo o poder foi dado a Yahushua, né? Nos céus e na terra, porque ele pagou um preço. Às vezes nós estamos num momento espiritual muito elevado. Aí vem uma queda, uma dificuldade, uma batalha, uma situação difícil, complicada, que tenta tirar a gente do sério. Eu já passei várias vezes por isso, gente, tá? Várias vezes. Pode ter certeza disso. E aí tenta tirar a gente do sério, tenta tirar a gente da visão. Aí quando você sai dessa situação, você sai mais elevado. E quando a gente está no lugar baixo, a nossa mente baixa também, ou seja, a nossa frequência baixa e nós ficamos sem entender muita coisa que está acontecendo espiritualmente. O Eterno não tenta ninguém, mas nós somos testados, tá? Por duas coisas. Para que o Eterno veja a nossa fé e quando julgarmos as pessoas, às vezes o Eterno está testando uma pessoa, porque ele quer tirar de dentro dela uma coisa muito boa. Existe teste, porque o Eterno quer mostrar a você quem realmente você é. Porque ele sabe quem nós somos, mas nós não sabemos quem nós somos. Às vezes nós achamos que somos fracos, mas não, tá? Não somos tão fracos assim, tá? Alguns acham que são muito fortes, mas não são tão fortes assim. É um teste muito bom para mostrar quem de fato somos. Todo teste tem um bônus. Se conseguirmos sair dele, mas se não conseguirmos sair, só tem dor, tá? Dor sem sentido. Entendeu, gente? Dor sem um motivo. Vamos ler aqui em Gênesis. Ai, Gênesis, capítulo 13. Gênesis 13. E o versículo 1, tá? Diz assim: subiu, pois, Abraão, no caso Abraão, tá? De Mizarrim. Eita, que a câmera hoje está pior do que os outros dias, tá, gente? Ou seja, do Egito para o Negebe, levando sua mulher e tudo que tinha, e Ló o acompanhava. Essa câmera hoje está pior do que os outros dias. Meu Pai eterno, eu limpo ela, toda vez que eu vou fazer, eu limpo. Então, assim, Abraão desceu, tá? Ao Egito, mas quando ele sobe rico, materialmente e mais rico espiritualmente, porque ele aprendeu quando estava lá embaixo. Às vezes a gente acha que só nós passamos algumas coisas, mas todo mundo passa. Cada um de nós temos as nossas lutas, gente. Cada um de nós. Não é só você que passa por luta. Versículo 2 diz assim: Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Nas suas jornadas, subiu do Negebe para Beit, ou seja, para a casa de El, até o lugar onde outrora estivera a sua tenda, entre Beit, casa de El, tá, gente? Então, assim, cada um sabe a luta que tem, cada um sabe a dor, o sofrimento pessoal que carrega. Mas existem recursos dentro de nós que não conhecemos, tá? E eles precisam ser despertados para que possamos vencer essas lutas. Vamos aqui para o versículo 14. Versículo 14 diz assim: e disse Abraão, depois que Ló se separou dele:
Levanta agora os olhos e olha, desde o lugar onde estás, para o norte ou para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e à tua descendência, para sempre. E farei a tua descendência como o pó da Érites da terra, de maneira que, se pudesse ser contado o pó da terra, então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque darei a ti. Então mudou Abraão as suas tendas e foi habitar junto dos cavalhais. Cadê, gente? E foi habitar. Peraí, tá, gente? Eu me perdi aqui. Deixa eu dar pausa aqui para me encontrar. Achei. E foi habitar junto dos cavalos de Manré, em Hebrom. E ali edificou um altar a Yahweh, ao Yud-Re, Vav-Re, tá? Então, assim, toda vez que saímos de um teste, a luz que há em nós aumenta, tá? A pessoa só tem direito de fazer a obra do Eterno se você estiver disposto a sofrer por ela. Se você se sacrificar, tá? O sacrifício consolida o chamado. O sacrifício traz ao chamado luz, honra e força. Nós temos que estar disposto a sacrificar até a nossa própria vida pela obra que nos foi concedida. Se você não está disposto a isso, não faça, porque homens deram as suas vidas para nós estarmos aqui hoje, lendo essa palavra, tá? Porque o Eterno requer de nós uma fé genuína, uma fé sacrificial, tá, gente? E quando eu digo sacrificial, é sacrificial mesmo, porque eu sei o que eu passo. Gênesis capítulo 14, vamos ler do versículo 18. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era rabino, tá? Ele era muito mais do que rabino, tá, gente? Tá aqui rabino, mas depois eu vou trazer a história de Melquisedeque. Era rabino do Elohim Altíssimo. Aleluia. Deixa eu ler aqui do 14, vamos ler aqui. Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, levou 18 e perseguiu os Melechim, né? Tem aqui Melechim. Melechim, aqui é reis, tá certo. Melachim são anjos, aqui é Melechim mesmo, porque é reis. Até dá. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu, perseguindo-os, até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Assim tornou a trazer todos os bens, e tornou a trazer também a Ló, seu Achim, né, seu irmão, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Depois que Abraão voltou de ferir a Quedorlaomé e aos Melechim que estavam com ele, saiu-lhes ao encontro o Melé, rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do Melechim, tá? Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era rabino do Elohim Altíssimo.
Só que ele era muito mais do que isso, tá, gente? Ele era muito mais do que isso. Então, assim, essas coisas. Deixa eu ler aqui, vou ler mais um pouco, tá? Vou ler aqui o 19 e o 20. Deu vontade de ler. Então, e assim, ó. E os abençoou a Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Elion, tá? Elohim Altíssimo, o Criador do Chamaim, Chamaim é céu, tá? E da Érides terra. E bendito seja Elion, Elohim Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, tá? Gente, vocês entenderam aqui quando eu falei que Melquisedeque era muito mais do que um rabino, né? E depois eu vou trazer essa história para vocês. Mas assim, essas coisas passam desapercebidas, tá? Melquisedeque, ele é um ser espiritual, sacerdote em Salém. Quem é o sumo sacerdote em Salém? O Machia. Então, quem era Melquisedeque? Porque não existia naquela época nenhum homem mais elevado do que Abraão. Quando uma pessoa abençoa a outra, é óbvio que o abençoador é maior do que o abençoado, tá? E Melquisedeque era superior a Abraão. Logo, não poderia ser um homem, tá? Melquisedeque é um sacerdote do Altíssimo. Ele é um ser espiritual. Por isso que Abraão deu o dízimo a ele, porque Abraão entendeu que aquele sumo sacerdote iria vir num corpo físico. Então, Abraão se viu no dever de dar o dízimo a ele. Amém?